Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Gente, pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Gente, pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Gente, pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher.
Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional Mulheres Progressistas, damos início ao curso de capacitação do projeto Fortalecendo o Futuro, com o tema Liderança e Propósito em Tempos de Crise. Parte 2, com Fabrício Nogueira, Master Coaching, Master em Programação Neurolinguística, analista comportamental, fundador e CEO do IBESP, em Brasília. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. Acompanhe os próximos cursos, datas e horários pelo nosso site www.mulheresprogressistas.com.br. Lá terá todo o material das lives, dos cursos e dos podcasts para acesso a qualquer momento. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressistas e atual líder do governo na Câmara dos Deputados. Agradecemos também ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Agradecemos também, com muito carinho, o apoio das nossas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas Nacional. Hoje, estamos na 26ª capacitação online do projeto Fortalecendo o Futuro. Lembrando que o projeto irá até o dia 30 de setembro. Então, caras mulheres progressistas, não deixem de nos acompanhar e conferir as próximas capacitações. Muito boa noite, Fabrício. Hoje é a parte 2, né, das nossas lives. E eu gostaria só de fazer um pequeno comentário antes de você iniciar, que a primeira live que nós fizemos juntos causou realmente um ponto de reflexão, né? Afinal de contas, viver a política, estar na política, é um desafio constante, né? É um desafio e a gente não pode deixar de fazer reflexão para não perder o nosso caminho e o nosso propósito, como você mesmo falou na nossa primeira live. Então, eu gostaria de te receber com um sorriso e uma boa noite, e eu gostaria já que você, então, desse uma boa noite para as nossas pré-candidatas mulheres progressistas e iniciasse, então, com o seu conteúdo. Muito bem, boa noite, Ellen, boa noite a todas as nossas mulheres progressistas, todas as nossas pré-candidatas e também aos nossos homens e pré-candidatos e aqueles que estão juntos nesse projeto e que entraram junto, né, dessa iniciativa maravilhosa do Partido Progressista de permitir que as mulheres estejam juntas, né? E esse programa, ele viabiliza para que todas as mulheres elas possam estar se capacitando, né, sentindo-se preparadas, e essa a nossa ideia dessa nossa reflexão, dessa nossa formação que fala sobre liderança e propósito em tempos de crise. Em tempos de crise, porque trabalha diversos pontos, né? Fala sobre pandemia, fala sobre as próprias questões políticas nacionais, a nossa visão de mundo,
a sociedade que passa por momentos de transformação, é muito importante trabalharmos na perspectiva de tempos de crise. Então, boa noite a todas vocês, a todos vocês, e vamos começar refletindo, sem esquecer que eu acredito que boa parte de vocês estiveram presentes, né, na reflexão anterior, na parte número 1, e lá nós refletimos sobre muitas coisas e deixamos também um desafio, o desafio da noite, chamado naquele momento, né? Que era realmente encontrarmos dentro de nós os nossos propósitos e avaliarmos esse propósito. A minha pergunta é se todos fizeram. E todos fazendo, se depois vocês submeteram a outras pessoas, porque a ideia é essa. Presta atenção aqui. Sempre quando nós fazemos alguma coisa sozinhos, nós temos uma grande probabilidade de estarmos com uma visão um pouco limitada. Porém, quando nós chamamos uma, duas pessoas, principalmente aqueles que nós chamamos de chatos, ah, não, aquele fulano é muito chato. É porque, na verdade, esses que são chamados chatos não são chatos, eles são detalhistas, eles são analistas. Gente, é muito importante nós termos essas pessoas do nosso lado, por quê? Porque eles ajudam a percebermos os nossos erros. Eles são chamados os críticos. E esses críticos, eles são maravilhosos. Depende como você os encara. Se você os encara como alguém que está te puxando para trás, muitas vezes você vai querer colocá-lo de lado. Se você encara como aquela pessoa que, nossa, a visão dele somada à minha, pode ser muito frutuosa. E vai que você é aquela pessoa sonhadora, aquela mulher sonhadora, aquela mulher criativa, aquela mulher com sonhos, com perspectivas, com forte propósito. Quando você submete isso a uma pessoa crítica e ela diz, olha, esse ponto aqui não ficou muito legal e tal, né? Isso aqui não vai dar certo. Você tem essa habilidade como sonhadora, como criadora, de rever o projeto e depois apresenta para ele de novo, até que você perceba sair dele um sorrisinho de quem diz assim, cara, agora eu acho que você chegou no ponto. Gente, vamos parar de ter medo das pessoas, principalmente dos chatos, que não são chatos, são maravilhosos. São as pessoas que colaboram ou corroboram para que o nosso projeto seja um projeto nota 10. Por isso eu queria começar essa reflexão de hoje, trazendo para vocês um feedback, ou melhor, uma memória, né? Rememorar o que nós passamos no nosso encontro passado, porque eu sei que no dia a dia, passou uma semana e às vezes a gente, né, Ellen? Muitas vezes a gente fica muito tomado pelas atividades e tudo mais e sabe que o encontro passado foi bom, mas não se recorda de muitas coisas. Eu vou trazer os 4 pontos sobre os quais nós ancoramos a nossa reflexão na semana passada. Foram 4 questões. A primeira questão, o que significa propósito? E o quanto ele fala sobre a essência da pré-candidata. Provavelmente quando você ouviu essa pergunta na semana passada, você ficou meio reticente assim e tal. E à medida que você foi refletindo junto comigo sobre tudo isso, muita coisa foi fazendo sentido. Por isso agora, quando você revê essa pergunta, você já consegue se sentir mais leve, mais solta, mais cheia de vivacidade, cheia da sua essência, para que você encontre o caminho certo, a proposta certa, encontre o seu propósito certo, que vai fazer parte da sua proposta, e a partir disso, você construa um caminho que vai te levar à vitória. Eu tenho certeza que é lá onde você vai chegar. A questão número 2, propostas ou propósito? O que mais impressiona o eleitor? Então, veja bem, é fundamental que você entenda que antes da proposta é necessário o propósito. É assim que você tem trabalhado? Que nota que você dá para você mesma nesse sentido? O meu propósito vem antes, tenho certeza disso. Eu gostaria muito que antes de
qualquer um de nós respondermos, né, precipitadamente as perguntas, que nós refletíssemos, mas será mesmo? Será mesmo que antes da minha proposta vem o meu propósito? E esse propósito é forte? Esse propósito vem de dentro? De onde vem? Vamos continuar um pouquinho. O ponto número 3 que nós vamos refletir hoje, é a matéria da nossa reflexão hoje. Qual diferença o eleitorado busca nas candidatas em tempo de descrédito e polaridade, ok? Que nós chamamos de crise. Descrédito e polaridade. Polaridade política, descrédito. Descrédito na política, descrédito nas instituições. Nós a cada dia passamos por um cenário de descrédito nas mais variadas instituições que antes eram sólidas. E isso é legal, porque nos apresenta uma perspectiva de ter um diferencial para mudar tudo. Vamos lá? E a quarta questão que eu trago hoje para vocês hoje também é: líderes movidos por um grande propósito transformam seus mandatos em missão. Você sente isso acontecendo na sua vida? Como incorporar isso para gerar credibilidade no eleitorado? Nesse momento, eu convido você a fazermos uma voltinha, darmos uma voltinha em tudo aquilo que nós refletimos na semana passada, para, né, fazer com que toda aquela nossa alegria e toda a nossa reflexão da semana passada volte com muita força. Vamos lá, juntos, né? Sobre o que nós falamos? Nós falamos o significado de propósito, né? E que o propósito, quando ele vem profundo, ele dá sentido à vida, ele nos coloca numa realidade que chega a ser até transcendente. O que significa uma realidade transcendente? Uma realidade transcendente significa aquela na qual eu consigo sair de mim. Eu consigo sair de mim e consigo enxergar a realidade do outro. E vendo o outro, eu crio com ele um vínculo, uma empatia. E isso é fundamental. Isso aí é o X da questão para que as pessoas deem crédito à minha palavra. Ok? O propósito de vida enquanto pré-candidata. O quanto esse caminho fala sobre mim e não somente sobre o meu trabalho. Por isso é necessário o quê? Autoconhecimento. Ok? Você candidata, pré-candidata, você se vê num caminho de autoconhecimento? Realmente você para se sentir, você para se ouvir, você para entender as suas emoções? Quando você está impaciente, você sabe por que você está impaciente ou você só joga a responsabilidade sobre o outro? Ah, eu estou impaciente porque, né, o fulano fez isso comigo. Gente, não existe impaciência que o outro fez comigo. A impaciência é minha. Ou seja, tem algo dentro de mim. Essa semana eu falei aqui com o governo do Distrito Federal, com todos os servidores, sobre como lidar e como vencer a impaciência. A impaciência é uma estrutura interna, é minha. E nós temos tão pouco autoconhecimento que nós temos essa tendência de jogarmos, de terceirizarmos a responsabilidade aos outros, dizendo o quê? Dizendo, é fulano que me causa, é fulano. Fulano é só o gatilho, mas a força da impaciência, ela está dentro de você. Então, né, impaciência, ansiedade, né, tristeza, frustração, até mesmo um processo de raiva, né? Muitas vezes você fica cheio de raiva com seus concorrentes ou com eleitores que não te compreendem. Isso é um processo de autoconhecimento. Tem acontecido na sua vida? Outra pergunta que eu fiz na semana passada. E dentro desse caminho, quais são os seus dons e talentos? Né? E eu falei, você gosta de pessoas? Você se sente emocionalmente habilitado a estar em público e depois falar em um órgão público? Né? Se desumanizar para se estatizar. Por quê? Porque quando eu vou para o Estado e trabalho pelo Estado, eu não falo mais em nome próprio, eu falo em nome do Estado. Então, eu acabo me estatizando e desumanizando. Isso envolve um processo emocional. Você tem consciência disso?
o quanto você tem procurado se reabastecer emocionalmente para que você se veja forte agora enquanto pré-candidata, durante o pleito e depois quando você tiver vencido e quando você estiver pronta para agir para o povo em nome do Estado, ok? Você sabe ser flexível, porque política é arte da negociação, é um toma lá da cá, né? Muitas vezes o povo não entende isso, mas você entende como está o seu nível de flexibilidade. Você é muito dura, muito rigorosa, não abre mão. Entenda-se porque isso também faz parte do processo do autoconhecimento. O quanto você realmente faz isso por você? Você faz por você ou você faz por causa de uma dor que você sentiu, que uma decepção? Você sente que isso se encaixa na sua realidade? Para ter propósito, é fundamental que você sinta que isso vem de dentro, ok? Vamos lá. Qual o meu maior dom e talento que me habilitam e me diferenciam para ser escolhido como político? Olha que pergunta maravilhosa. Você conseguiu, durante a sua semana, responder essa pergunta? Você conseguiu sentir qual é o seu próprio? Você conseguiu sentir qual é o seu diferencial? Ok? Vamos mais para frente. Qual é o seu propósito? Nós falamos sobre isso. O seu propósito é ser pré-candidata, concorrer a uma vaga, ganhar uma eleição, ganhar dinheiro. Legal. Eu vi nos comentários na semana passada, né, que algumas pessoas falaram: "Ah, meu propósito é ser pré-candidata e tal, e tal, e tal". Eu queria ensinar uma coisa para vocês. Quem tem como propósito ser pré-candidata não ganha eleição. Tá bom? Então, se você chegou a pensar em algum momento, o meu propósito é estar aqui, é disputar e tal, né? Se eu ganhar, tudo bem. Então, você já está entrando sem força. Você está entrando sem vitalidade. O seu propósito precisa ser: eu quero ser uma política. Eu quero ser uma representante do meu povo. E mais do que isso, eu quero transformar a minha cidade, o meu município, o meu estado. Eu quero transformar a sua sociedade, a minha sociedade. Quando eu incorporo o propósito certo, eu ganho a força e a energia suficiente para permitir que os caminhos, as etapas, elas sejam bem feitas. E aí você vai ser uma boa pré-candidata, depois você vai ganhar a eleição e depois você vai ser uma excelente representante do povo. Então, eu coloco essas perguntas aqui muitas vezes para fazer umas pegadinhas com vocês, para que vocês entendam o meu propósito. Não pode ficar em somente ser pré-candidata, nem tampouco ganhar a eleição. Porque o seu propósito não pode ser ganhar a eleição. Porque eu posso ganhar a eleição e depois acontecer alguma coisa e vou ser impeachmentado. Por quê? Porque o meu propósito não é governar, o meu propósito é ganhar uma eleição. Tá vendo? Tá vendo como são pequenos detalhes? Concorrer uma vaga, não pode. Ganhar dinheiro também não pode, porque ele não dá força de propósito. Se você está fazendo isso para ganhar dinheiro, muitas vezes pode ser que você esteja no lugar errado. Melhor você abrir uma empresa, você vai ganhar muito mais e tal e tal. Promover políticas públicas, aqui já começa a se encaixar. Agora, olha que bacana essa última proposta: transcender e criar novas formas de pensar a cidade e o país. É isso. Aqui entra o político ou a política, ou aquela que realmente está antenada em ser diferencial, e o povo vai ver, vai sentir isso e vai dar um crédito a você, ok? Vamos continuar mais um pouquinho. Eu não quero parar nessa primeira fase que nós falamos da semana passada. Agora, a segunda pergunta: propostas ou propósito? Por que eu fiz essa pergunta, propostas ou propósito? Porque muitas vezes a gente fica muito preso ali à proposta. Mas a minha proposta. Por isso que eu fiz uma pergunta para vocês. Quantas pessoas realmente leem o seu projeto de trabalho ou dos políticos, né? Ou o plano de governo? E eu perguntei assim: é 1%, 2%, 10%? São pouquíssimas. Então as pessoas, elas querem confiar em você. E a confiança vem
da sua capacidade de demonstrar a força do seu propósito. Mas depois eu disse, o propósito forte, juntamente com uma ou duas grandes e inusitadas e brilhantes propostas, são capazes de levar a candidato ou a pré-candidata a ganhar destaque e ganhar a confiança do povo, ok? Depois uma pergunta muito gostosa e bacana, né, dentro da qual nós nos inserimos e que é fundamental que você entenda e haja com bastante clareza e determinação dentro dela. O que o eleitor espera da pré-candidata? Gente, essa pergunta ela é mais importante do que você ficar procurando o que fazer na cidade. Você precisa entender o coração do eleitor. O que ele espera? Ele espera humanidade. Humanidade significa entrar dentro da realidade que ele está vivendo e se associar a ela. Entender as minhas dores, entender os meus dramas. E aí vem a empatia. Empatia é a capacidade de olhar nos olhos, é a capacidade de me comunicar com as pessoas, né? A capacidade de abraçar, a capacidade de sentir. Agora, as pessoas sentem quando isso tem um viés político ou quando vem de dentro de você. E quando as pessoas sentem que isso tem um viés simplesmente político, elas já te dão descrédito. Elas vão dizer, ih, tá fazendo isso porque é tempo de política. Ih, tá fazendo isso por causa disso, por causa daquilo. Faz sentido, pessoal? Vocês não sentem que isso é exatamente dessa forma? É fundamental que você sinta compaixão. Uma pré-candidata ou já uma representante do povo, uma política, né, seja em que nível, em que situação esteja, como vereador, como deputado, como governador, é uma pessoa que precisa ter compaixão, ok? Quem cresce nas campanhas são aquelas pessoas que exercem humanidade, empatia e compaixão. Então, encontra isso dentro de você. É fundamental que você encontre o seu melhor dentro de você e permita que isso venha à tona e que você demonstre isso para as pessoas. Ao mesmo tempo, eu coloquei aqui no ponto 4, simplicidade versus arrogância, né? Simplicidade, não é que você tenha que se vestir mais simples do que você se veste, não é que você não tenha que ser coerente com aquilo que você já vive, mas as pessoas querem te ver simples. Simples não é a roupa que você usa, simples é o modo de impostar a sua vida. Como você imposta a sua vida? Você imposta a sua vida com simplicidade, você imposta a sua vida se sentindo maior do que os outros. Arrogância é isso. Arrogância é sentir que eu sou maior. E aí, quando eu me coloco como maior, a pessoa ela não vai sentir que aquilo ali vai ser bom, né? Ela vai dizer, ih, não vai dar certo isso aqui, né? Isso aqui vai dar problema. Então é fundamental entender a simplicidade. Depois leveza, simpatia, compreensão, que seja gente como a gente e que apresente propostas concretas, né? Esse negócio de ficar rodando, né? Só criticando, todo mundo chega nas campanhas, né? Todo mundo chega dizendo a saúde está destruída, a educação está destruída, né? A segurança está completamente destruída. Gente, chegado o momento da gente começar a fazer o diferencial com um discurso que realmente não fale do que não existe, mas do que fale de qual é a sua visão, né? Qual é a sua visão? Qual é a sua crença de transformação? Ok? A sua visão é o seu diferencial. Você vai realmente mostrar algo que seja forte. O que as pessoas querem saber o que você vai fazer, não que você fique metendo o pau no que não foi feito, ok? Porque depois isso vai acontecer dentro do seu mandato, o outro vai chegar e vai meter pau no seu mandato do mesmo jeito. Gente, fundar-se em questões propositivas. Tudo bem?
E aí, eu dizia que como identificar e desenvolver esse propósito, né? Nós já passamos alguns minutinhos explicando tudo isso, né? E uma das coisas que você precisa para desenvolver o seu propósito é sentir dentro de você, não pensar. Pessoas que pensam não são pessoas que sentem e que fazem com que isso venha lá de dentro. Durante a semana, vocês conseguiram fazer esse percurso dessa transição entre o pensar, que é mais racional, e o sentir, que é mais do ser, é do espírito, é da minha essência, é do meu profundo. Você conseguiu fazer isso? Fica ainda como tarefa para que você faça isso. Quanto mais você se desenvolver e exercitar isso, mais você vai ganhar coerência, força e credibilidade. Ok? E perceber de onde se origina o seu propósito. Se vem de uma dor, se vem de um incômodo, se vem do profundo do ser e sentir se esse propósito é coerente com a sua vida. É coerente com tudo aquilo que você fez? Depois eu passei uma tarefa, né? Chegando no final da nossa apresentação da semana passada, para que você organizasse numa folha de papel os seus propósitos, motivações, origens e qual é a força desse propósito. É um propósito forte, é um propósito fraco, ok? Vocês refizeram eles até vocês sentirem que eles estavam bons e depois vocês pediram para que alguém pudesse criticar, ou seja, fazer observações, né, interessantes sobre isso. Ok? Agora, no final da nossa apresentação, eu quero ouvir de vocês as perguntas, a participação e ver se você conseguiu fazer isso direitinho e se isso te trouxe mais força e mais vitalidade. Ok? E agora nós vamos para a nossa segunda questão, né? A questão é aquela pergunta: qual deve ser o diferencial? O diferencial de uma pré-candidata em tempo de crise, em tempo de polaridade, em tempos de dificuldade. O diferencial deve partir desse seguinte pressuposto: a pré-candidata entende as dores e angústias do povo. Você se coloca nesse diferencial? Você entende, você mergulha, você tem empatia com isso? Nos pontos da saúde, você realmente entende? Quando você se apresenta para fazer a sua campanha e vai falar sobre isso, você fala com propriedade? Ou você fala criticando? Porque isso aqui, não sei o que e tal. Qual é a sua propriedade? Então, eu recomendo de que você, nos próximos dias ou meses, que você busque alguma formação nesse sentido. Seria até interessante que dentro da sua cidade, do seu município, você buscasse alguma formação para que você tivesse alguns dados interessantes e daquilo que é factível e que pode ser feito, porque de repente você promete uma coisa que você não pode entregar, depois não tem jeito, aquilo ali fica gravado no coração das pessoas. Por isso que eu digo, é importante você entender as angústias e falar para as angústias. Ok? Sobre saúde, sobre segurança. E, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer criar empatia, se você quer criar credibilidade, fale desses 3 pontos: família, valores e religiosidade. Gente, não tem jeito. Aquilo que é mais importante e que para você também, pré-candidata, é fundamental, é você chegar na sua casa e sentir que está tudo bem, que você tem uma família, ok? Além da segurança da saúde, um dos valores mais importantes é a família, ok? E quais são os valores da família? Nós sabemos que hoje em dia, devido aos nossos dias serem dias mais livres, né? Estamos evoluindo muito. Os valores eles estão um pouco levantados, né? Então, aqueles que até 50 anos eram os valores sólidos, hoje já não são mais valores. E é por causa disso que as pessoas estão se sentindo inseguras. Vamos lá, vamos refletir comigo. Como você pode gerar segurança nas famílias, falando de valores?
Como você pode gerar segurança? Segurança. Foca nessa proposição. Gerar segurança. Repete para você mesma. Gerar segurança. Aquilo que eu vou falar precisa gerar segurança. O que, falando de família, falando de valores, falando de Deus, falando de espiritualidade, falando de religiosidade, vai gerar segurança? O seu discurso ele precisa ser treinado, ele precisa ser trabalhado para que nenhuma das suas falas elas venham bater, entrar em choque com os valores da família, com os valores da fé, com os valores da religiosidade, porque as pessoas não aceitam isso. Nós temos visto pessoas vencerem eleições falando disso, falando de segurança, né, falando de família, falando de Deus, falando de fé, né, se colocando firmes contra algumas coisas que vão contra essas instituições. Então, você entende realmente o que está no coração da família? Você entende realmente o que está no coração das pessoas? Entender as dores e as angústias do povo. Toma nota de tudo isso, para que isso se torne um tópico dentro do seu projeto de governo e dentro do seu propósito de vida e como pré-candidato. Ok? Quais são as dores e as angústias do povo sobre emprego e educação? Por que é importante falar das dores e angústias? Porque, gente, você precisa tocar lá onde dói. Só quando você toca onde dói e aquilo que está ali dentro consegue encontrar segurança e soluções na sua palavra, no seu discurso, a pessoa dá credibilidade a você. Nós estamos passando por um tempo em que, né, a questão do emprego, por causa da pandemia, por causa de algumas inabilidades políticas, nós temos visto o que? O emprego despencar. Realmente, muitas pessoas estão sofrendo com isso. E aí, vários problemas vão acontecendo. Você já encontrou o seu método de falar sobre isso? De como tocar o coração das pessoas nesse sentido? De como tocar as dores nesse sentido? Não quer dizer que você vai ser a pessoa que vai resolver a vida da população. Até mesmo porque, né, quem vai se candidatar ao legislativo sabe que você ali vai estar lidando com políticas e que nem todas elas são factíveis, nem são aprovadas e nem tampouco executadas pelo executivo. Todo mundo sabe disso. Mas como é que você vai conseguir chegar ao coração das pessoas? Ao coração, você precisa chegar ao coração das pessoas. Fazer com que as pessoas entendam que você é uma pessoa de confiança, não uma vira-casaca, na verdade, que muitos, né? E qual é o seu nível de comunicabilidade com elas, de proximidade, no emprego e na educação? Esse ano, falar de educação é muito importante. Por que falar de educação é muito importante? Porque nós sabemos que nós estamos num ano em que nós já estamos aí quase com 6 meses de pandemia no Brasil. E o que acontece? Acontece a problemática, né, do ano letivo, né, as escolas públicas conseguiram implementar algumas coisas, outras não conseguiram implementar, o retrocesso, o atraso, né, as escolas particulares, algumas conseguiram também, outras não conseguiram tanto quanto deveriam. Então, entender o coração das mães, dos pais sobre a questão da educação, porque muitas delas tiveram que fazer, e deles também, dos homens, tiveram que fazer as vezes dos professores, sentar mais tempo com os filhos. Experimente tocar com muita afabilidade, com muita ternura, com muita empatia nas dores. Ok? Daqui a pouco nós vamos falar sobre dicas sobre como se comunicar bem. Isso vai ser muito bom. Então, é super importante você se comunicar com empatia e envolvimento. Ou seja, se envolva
entre no coração dos seus eleitores. Entre, mergulhe. Não fique criticando as coisas, porque criticar as coisas não resolve. Entre nas dores deles e mostre que você é a pessoa certa, que gera segurança. Anota essa palavra. Você precisa, em todas as tuas palavras, você precisa se perguntar se com essa frase eu gero segurança, ou se eu gero só raiva, ou se eu gero só indignação. E se aquilo que você fala é coerente e congruente com aquilo que você propõe. Gente, é fundamental nós levarmos isso tudo muito a sério, porque se dentro de você aquilo não for congruente, veja bem, aquilo não vai comunicar segurança. Faz sentido? Se você tem falado uma coisa e tem vivido outro, isso é coerência ou congruência. Você acha que a sua comunicação ela vai ser uma comunicação com energia de vida, que comunica, que convence, que transforma? Ou vai ser uma comunicação que as pessoas vão perceber pelos seus traços, pela sua comunicação corporal, visual, que você é mais um dentre tantos? Qual é o seu diferencial? E nós estamos falando em tempos de descrédito e tempos de polaridade. Descréditos em quê? Na política. Gente, poder estar falando com vocês que são pré-candidatas é um privilégio muito grande, porque vocês têm nas mãos a possibilidade de transformar as coisas. Transformar descrédito em crédito. Você já sentiu na sua mão esse poder? Você já sentiu essa capacidade, essa possibilidade de ser você um canal, um instrumento de uma grande mudança? Você já sentiu que você não é uma pré-candidata ou pré-candidato, mas você é a mudança? Ao invés do descrédito, você é o crédito. Ao invés da polaridade, você é a segurança. Você é aquele facho de luz que encaminha para o rumo certo. Sinta isso dentro de você. É fundamental você sentir e perceber-se como alguém que veio para mudar. Vamos acompanhar juntos aqui. A pré-candidata que conseguir se comunicar com as dores e angústias dos eleitores em tempos de descrédito com as instituições públicas e privadas, conquistará sua confiança e seu voto. Por quê? Porque num tempo de futuro incerto, ninguém sabe como que vão ser as coisas, ok? Num tempo em que o governo, uma semana diz uma coisa, outra semana diz outra, não é verdade? Não está muito meio assim, né? As manchetes são sempre assim, ninguém sabe o que vai acontecer no próximo dia. Qual vai ser o próximo ministro, como é que vai estar o dólar, como é que vai estar o PIB, como é que vai estar o desemprego. É um tempo de descrédito, né? Você já não tem mais onde se fiar, se fundar as suas bases. Qual é o seu diferencial nisso? Vai pegando uma folha de papel e vai colocando o seu diferencial, aquilo que você sente dentro de você, que pode trazer a diferença. Polaridade. O que é polaridade? É direita, é de esquerda, é centro, né? Hoje o rumo da política está muito assim. É com isso que o eleitor se importa? Você já se perguntou sobre isso? Muitas vezes você está ali, porque eu sou do partido tal, porque eu sou do partido tal. É com isso que o eleitor realmente se importa? É a sua sigla que importa? Claro, todo mundo precisa ter a sua sigla, tem o seu jeito de pensar, tem a sua visão de mundo. Isso é muito legal.
E é muito legal que haja várias visões, porque todos nós somos diferentes e, sendo diferentes, cada visão vai representar um nicho, não é verdade? Mas você já se perguntou, é com isso que realmente o eleitor se importa? Por isso, o diferencial da pré-candidata reside na sua capacidade de comunicar e demonstrar, por sua conduta, seus propósitos e valores. E o quanto estão fortes os seus propósitos e valores. Por isso, é fundamental que haja a criação de crédito e de credibilidade. Criação de crédito não é bancário, tá, gente? Não estou falando de crédito financeiro. É gerar credibilidade, ok? Qual é o seu diferencial, ok? E aí, é fundamental que você, dentro desse processo, se analise. Qual é a verificabilidade do seu propósito? Você consegue realmente verificar o seu propósito e sentir que ele é forte, e sentir que ele é profundo, e depois sentir que ele é aplicável? Porque se você cria e depois você verifica, mas depois você percebe que ele não é aplicável, você está gerando um descrédito a curto prazo ou a médio prazo. Faz sentido? Né? E as pessoas pode ser que elas olhem para você e digam, ah, meu Deus, mas está no mundo da lua essa aí, né? Fala de coisas que não são aplicáveis, não são realizáveis, isso não existe, né? Isso não é no Brasil, né? Alguns dizem, né? E a quarta questão é a continuidade. Então a pergunta, né? Aquilo que eu vou apresentar no meu projeto, na minha campanha e também no meu governo, na minha legislatura, aquilo pode ser continuado por outra pessoa? Interessante porque se sabe muito bem dentro do campo empresarial que aquilo que funciona bem, o próximo pega e continua. Aquilo que funciona mal, o próximo vem e, digamos, repagina, ele dá uma nova cara, mas não é que ele mude completamente, né? Eu tomo como exemplo aqui, nos dias atuais, o futebol, por exemplo, né? Nós vimos que no ano passado o Flamengo foi campeão, ganhou muitas coisas, ele tinha um modo de agir, um propósito, uma conduta, uma crença, ok? Um meio de trabalhar. Depois chegou uma outra pessoa e é como se ela tivesse chegado e dito assim, olha, não sei, mas isso aqui não está muito legal. Vamos repensar isso aqui, vamos mudar. O que aconteceu? Tudo crolou, tudo começou a despencar, ok? A própria confiança dos jogadores caiu muito, de modo que eles não conseguem produzir. Por que eu estou trazendo essa temática? Para você entender que isso funciona em todos os campos da vida. Isso funciona no seu trabalho, isso funciona na sua casa, isso funciona também num projeto de governo. Quando você chega lá simplesmente querendo tirar a segurança do povo, criticando certas coisas. Porque não é verdade que nem tudo funciona. Você concorda comigo? Mas nós temos uma leitura pessimista de tudo, porque não funciona, não funciona, não funciona. Quer dizer, bilhões estão sendo investidos, como é que não funciona? Mas então qual é o seu jeitinho, ou melhor, qual é o seu diferencial? Você concorda comigo que o seu diferencial, ele precisa de uma leitura de continuidade e não de uma leitura de destrutividade? Faz sentido? Na qual eu olho para trás, tudo o que foi feito, digo, não presta. Vocês já viram um monte de políticos fazendo isso? Né? Entra um partido, aí critica tudo do outro partido, não prestou. E quanto mais isso acontece, mais a população se vê insatisfeita e mais a probabilidade de tirar aquele partido no próximo pleito.
Por quê? Porque a população não é boba. Agora, quando você chega e ao invés de criticar, mostra serviço, corre atrás, dá tudo de si, não é diferente? O povo diz, olha, ele não precisou ficar sendo crítico, ele foi lá, trabalhou, fez e aconteceu. Ok? Isso funciona muito assim. Então, esses 4 pontos, eles são fundamentais. Criar, verificar, aplicar e continuar. Que tipo de liderança os eleitores esperam encontrar nas pré-candidatas? Você se vê uma líder? Você se vê uma líder? Você consegue aglutinar? Você consegue dialogar? Você consegue transitar? Você consegue mostrar segurança? Você consegue mostrar equilíbrio? As suas falas são, né, de uma pessoa equilibrada ou de uma pessoa desequilibrada? Né? Já viram aqueles políticos, né, que o pessoal diz que ele é uma louca, né? Então, olha, veja bem, que tipo de líder é você? Uma líder que aglutina ou, de repente, não se sente uma líder, mas que pode se tornar em vista de uma grande missão e de um grande propósito. Por isso que nesse momento eu quero dar para vocês algumas dicas sobre como ter uma comunicação eficaz. Vamos comigo? Querem aprender algumas dicas? Ok? Como falar? Ok? Valores sólidos que gerem segurança e espelhem suas maiores necessidades e desejos. A sua comunicação, ela deve levar em consideração um estudo de quais são as maiores necessidades e desejos das pessoas. Eu vou dar uma dica para vocês. Estude quais são as maiores dores e incômodos da população da sua cidade. Faça um estudo, faça uma pesquisa, ok? Ou aproveite as pesquisas. Quais as maiores insatisfações, as maiores dores? É no campo da saúde, né? Muitas vezes o brasileiro fala que o incômodo é a corrupção. Será? Às vezes fala-se disso. E aí você pega e faz toda a sua campanha dizendo eu vou combater a corrupção. E às vezes não é isso o ponto. É fundamental que os seus valores, os valores que você vai comunicar na sua campanha, ok? Na sua fala, aquilo precisa estar carregado de valores sólidos que gerem segurança e espelhem as necessidades do povo, suas maiores necessidades e desejos. O que ele quer. Faz sentido, pessoal? Uma comunicação que fale aos seus corações de forma simples e que valorize seus esforços e conquistas. Então, eu vejo muitas vezes alguns comunicadores que não conseguem chegar no ponto nos seus candidatos. Não fazem com que eles acreditem neles. Por quê? Porque primeiro, não são coerentes, falam coisas que eles não vivem. Segundo ponto, não conseguem atingir seus corações. Quer uma dica? Conte histórias. Eu estou dando uma dica maravilhosa. No segundo momento, se nós quisermos fazer uma formação só sobre comunicação e uma comunicação assertiva e métodos sobre como chegar no coração do povo, depois a gente faz. A gente pode fazer isso com você, porque eu trabalho exatamente com isso, comunicação. Gente, então a comunicação ela precisa ser de forma simples. E como é que você faz uma pessoa simples entender a sua comunicação? Conte história. Olha, eu estava passando ali e vi uma senhora, e as pessoas começam a prestar atenção no que você começa a dizer. E ela começou a me falar da sua situação e tal, né? Olha, né, eu vim de uma família, fale de você. Eu vim de uma família, assim, as pessoas gostam de escutar isso. As pessoas gostam de escutar o seu testemunho de vida, as pessoas gostam de escutar a sua vitória.
As pessoas gostam de escutar como você chegou até ali, porque elas querem se espelhar de uma forma ou de outra em você. Por isso, fale de uma forma simples, ok? E que valorize aquilo que eles fizeram e que eles conquistaram até hoje. Por isso é fundamental que você fale dos seus esforços, das suas conquistas, para que a pessoa ela se identifique com você. Ela diga, puxa vida, olha, legal, eu me identifico com essa pessoa. Legal, ela vai ganhar meu voto. Faz sentido, pessoal? Olha outro ponto aqui, que entenda as verdadeiras demandas da população em todos os seus setores. Para que tipo de público o líder quer comunicar? Por exemplo, aqui em Brasília, nós temos vários tipos de público. Nós temos o público do plano piloto, do Lago, nós temos o público das cidades satélites, e as cidades satélites são várias cidades satélites, todas são diferentes umas das outras, né? Tem cidades satélites que você sente que você está no Nordeste, tem cidades satélites que você sente que você está no Goiás. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. E aqui está a diversidade. O seu discurso, ele se antena com essa diversidade, ele se sintoniza com isso? Ou você prepara uma coisa para todos? Isso é fundamental. É preciso estratégia. Estratégia que olhe não para o que você diz, mas que olhe para aquilo que as pessoas querem escutar. E cada região as pessoas querem escutar de uma forma diferente. Aí você me pergunta, mas eu vou ter que ficar mudando? Olha, cada circunstância tem uma demanda distinta, não é verdade? Tem lugares que a pessoa, que o bairro vai dizer, nossa, aqui a gente não tem um posto de saúde, aqui nós somos abandonados, aqui nós somos, né, largados. Qual é o sentimento que você precisa tocar no coração daquelas famílias daquele lugar? Que elas se sintam acolhidas, amadas, escutadas, né? Se eu me sinto rejeitada, como é que eu preciso agir? Acolhendo, me colocando próximo delas. E assim, cada circunstância deve funcionar desta maneira. Uma comunicação que fale claramente sobre o que acredita, usando exemplos tocantes. Quer impressionar as pessoas? Use histórias tocantes, histórias tristes. Eu não gosto de dizer histórias tristes, mas histórias emotivas, histórias que falem sobre, né, as dificuldades da pessoa no dia a dia, né? Por isso que eu falo muito sobre dar testemunho, porque o testemunho ele envolve muitas emoções, né? Como é importante quando você começa a falar e você fala de si, é importante que você se emocione. Por quê? Porque a pessoa vê que aquilo é sincero, aquilo vem de dentro. Aquilo tem uma força, aquilo tem um propósito. E se esse propósito é percebido pela população e pelo eleitor, que isso se torna uma missão, essa pessoa vai dar o seu voto de confiança em você. Você vai criar nela credibilidade. Por isso, precisa ser tocante e que fale da vida cotidiana e que todos possam compreender. Uma comunicação que começa a ser muito... uma comunicação que começa a ser muito exaltada e cheia de palavras difíceis, já começa a distanciar as pessoas. Linguagem simples, ok? Suscitando empatia e credibilidade. Um discurso gostoso, leve, amoroso, suave, e que gere o desejo de confiar seu voto a você. Gente, quanto mais popular, melhor. Crie esperança no coração delas. Crie esperança, crie fé, crie um desejo de acreditar que aquilo que você está dizendo realmente é possível de se acontecer e você vai ser esse canal de transformação, ok? Que valorize e cuide do ser humano, que reconheça o outro, ok?
Olhe para as pessoas. Mesmo quando você estiver num ambiente, né, um pouco mais aberto, olhe para as pessoas, se direcione a ela, permita que ela crie sintonia e contato com seus olhos, porque somente quando ela tiver sintonia e contato com seus olhos, ela vai sentir que você está com ela. E quando você está com ela, diz para mim o que vai acontecer. Ela vai estar com você. Uma comunicação que comprove que você tem expertise e todas as condições de colaborar com a cidade e com a nação. Então, é importante ter técnica, estudar. É importante você falar e mostrar e demonstrar que você entende das coisas e que você está muito junto das pessoas. E como você sente elas e entende do que você está falando, você é a pessoa ideal para realizar aquele caminho de transformação. Uma comunicação segura que fale de si, ok? Pessoal, é falaciosa e é inútil uma comunicação que está falando do outro o tempo inteiro. Não perca seu tempo, fale de você, ok? E eu vou trazer aqui alguns modos de como se comunicar melhor falando de si. Evite termos que gerem insegurança. Por exemplo, eu acho, né? Então você começa lá discurso, né? E aí uma pessoa te faz uma pergunta, aí você responde assim, olha, eu acho que a expressão eu acho, ela é uma expressão que gera profundo descrédito, ela não gera confiança, segurança. Tudo bem? Quando a gente usa expressão como a gente precisa, não, porque a gente precisa, quem precisa não faz. Ok? Então são comunicações imprecisas que geram um certo nível de desconfiabilidade. Ok? Então eu vou falar daqui a pouco como você deve se comunicar. Quando você diz assim, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Gente, não é verdade que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, nem todo mundo. Não precisa você dizer todo mundo. Se tem uma situação específica sobre a qual você quer falar ou se reportar, fale daquilo com precisão. Olha, o povo daqui dessa região, o povo dali, né, essas pessoas, político X, Y, Z. Se tem um termo que você deve completamente abolir do seu discurso, é esse próximo que vai ser usado. Nós vamos tentar. Não use vamos tentar. Quem tenta não consegue. Ok? Quem tenta, tenta e não faz. Tá bom? Seja assertivo. Daqui a pouco eu vou explicar como você deve falar. Até então, eu estou usando os termos que você deve evitar, ok? Termos como não podemos, não queremos. É muito importante que você fale de si, ok? Fale de si e seja assertivo. Chegue no ponto que você quer. Quanto mais você chegar no ponto que você quer, mais você vai ter reflexo e credibilidade. Use termos como eu sinto, né? Então, se uma pessoa te faz uma pergunta, ao invés de responder eu acho, diga eu sinto. Olha, meu amor, eu sinto, eu percebo, né, que essa situação assim pode ser resolvida da seguinte maneira, tal e tal e tal e tal. E nós vamos trabalhar, ok? Nunca diga nós vamos tentar. Use sempre os verbos que você precisa usar e use os verbos como certeza, porque aquilo vai gerar confiança, ok? Quando você for falar também sobre si, dê comandos de uma forma muito sutil, né? Quando você terminar o seu discurso, você diga, por isso você vai votar em mim. Não diga, por isso eu preciso do seu voto. Diga, por isso você vai votar em mim, você vai votar em mim, porque você percebe que aqui existe propósito,
um coração dedicado, né? Uma mãe que se dá, uma mulher que ela é compreensiva. Assim eu ajo com a minha família. Eu quero agir como um povo, como eu tenho agido com a minha família. Só que precisa ser coerente, né? Imagina se você vive lá na família, né, cheio de problemas e diz: ah, eu quero fazer com o povo da minha cidade como eu ajo com a minha família. O povo vai dizer assim: ai meu Deus, ela é super problemática, então o que vai dar nisso, né? Então, coerência, ok? Agora, se você é daquelas mulheres dedicadas, entregues e amáveis, faça com que a sua amabilidade venha à tona. Realmente use do seu melhor, né? Dos seus sentimentos. Use realmente substantivos e adjetivos interessantes, né? Diga assim: "Oh, meu amor, né? Nós vamos trabalhar, nós vamos realizar, ok? Nós já estamos determinados a fazer com que isso aconteça." Terminologias de precisão são fundamentais. Tudo bem? Então, use eu sinto, eu percebo, é louvável, é muito bom que isso seja assim, ok? É bom, é necessário. E sempre os verbos nós ou eu vou realizar, ok? Não eu vou tentar, né? Nós vamos lutar. Presta atenção aqui numa coisa, olha só, interessantíssima essa lembrança que eu tive. E aí você pode falar assim: ah, porque nós vamos lutar, tal, pá. Gente, quem luta não tem certeza se vai ganhar. Faz sentido? É muito interessante isso, né? Porque quem concorre não vence. Então, se você está entrando numa concorrência, já sentindo que é uma concorrência, pode ser que funcione como uma loteria. Você só joga, mas sabe que pode ganhar, pode não ganhar. Isso traz insegurança. Então, entre para ganhar. E não para ganhar, entre já para trabalhar. Então, não fale, nós vamos lutar por isso e por aquilo. Nós vamos fazer, nós vamos realizar. Gente, nós vamos criar todas as condições para que esta nossa necessidade da nossa cidade, ela seja sanada, gere segurança. Chega de lutar. Nós estamos cansados de ver lutas em que há vencedores e há perdedores. E aí é uma comunicação que não gera segurança. Se pergunte: a minha comunicação tem gerado confiança? A minha comunicação é assertiva, é focada, é determinada, é convincente? Tudo bem? E aí nós saímos da nossa terceira pergunta e entramos na nossa quarta pergunta para finalizarmos a nossa reflexão. Líderes movidos por um grande propósito transformam seus mandatos em missão. Qual é a diferença de um propósito para uma missão? Um propósito é aquilo que me move, e missão é a ação. É a realização do propósito. A missão é a atitude, é o meio, é o caminho por meio do qual eu realizo o meu propósito. E o que as pessoas estão precisando muito é isso, que nós transformemos os nossos propósitos em missão, que sejamos pessoas que fazem, gente que faz, gente que não está aqui mais para discurso. Qual é o diferencial da pré-candidata? É não ser mais uma mulher de discurso que as pessoas estão cansadas de ouvir blá, 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 blá. Eu lido com políticos há muitos anos e político tem muito isso. Fala, fala, mas não realiza. Transforme o seu propósito em ação, em missão. Como incorporar isso para gerar credibilidade no eleitorado? Eu queria, nesse momento, convidar vocês, já que na nossa noite passada, no nosso encontro passado, nós fizemos o desafio da noite, eu queria convidar você agora a pegar o seu papel e fazer comigo o desafio da vitória.
o desafio do mandato, né? Não só vencer, mas já legislar, governar. Pode ser? Se você não está ainda aí com o seu caderninho, com a sua folhinha, pega aí o seu papelzinho, o seu caderninho e vamos juntos trabalhar essas questões. Meu propósito de vida está em consonância com minha missão de vida, ok? Ou seja, eu sinto a força que vem daqui de dentro. E essa força que vem daqui de dentro me faz agir em conformidade com isso que eu sinto? Ok? As minhas ações estão em consonância com os meus propósitos e com os meus valores? Gente, muitas vezes não tá. Às vezes você fala que a sua família é a coisa mais importante da sua vida e você vive a sua vida para o seu trabalho. Tem uma disparidade aqui. Faz sentido? E se tem uma disparidade, ela perde a força. Quais os seus propósitos? Qual é a sua missão? E existe consonância nisso? Existe coerência? Porque quando existe uma coerência, ela tem uma impulsividade de transformação social. É minha missão de vida colaborar com as políticas públicas? É realmente minha missão de vida colaborar com as políticas públicas? E chegou a hora em que nós precisamos nos colocar frente a frente com nós mesmos e sentirmos se realmente isso faz sentido para mim. Ok? É minha missão de vida. Eu sinto que isso mexe comigo, eu sinto aquele desejo, eu sinto aquela força, eu sinto uma motivação que me faz sair da cama, né? Todas as pré-candidatas, coordenadoras de todo o Brasil, de todos os estados, isso tudo mexe com vocês e você sente lá dentro algo dizendo assim, uma força que vem de dentro de você e do alto de Deus e de toda a vida, dizendo assim, você está aqui para fazer a diferença? Você sente isso dentro de você? É sua missão de vida? E eu queria que em um segundinho, você tomando a sua caneta, o seu lápis, você refletisse e encontrasse essa resposta dentro de você. A segunda questão, o que realmente me move a iniciar esse projeto? O que realmente me move? E aí você pode voltar lá na nossa primeira reflexão, da quarta-feira passada, e olhar ali alguns pontos. Eu até elenquei, né? É um propósito forte, é um desejo forte, é uma missão, é uma dor, é um incômodo, né? E qual o meu diferencial capaz de gerar credibilidade no meu eleitor? Elenca aí 10 características suas que sejam diferenciais. Nossa, até babei aqui, ó. Elenca 10 características suas que sejam os seus diferenciais. As pessoas estão procurando por diferenciais. Não do mesmo, está todo mundo cansado do mesmo. Terceira questão, quais dessas forças me motivam a perseguir esse projeto? O amor, o desafio ou o inconformismo? Ou todas as três alternativas estão corretas? Pode ser também. Eu quero fazer tudo isso com amor. Eu quero fazer tudo isso porque eu sinto um desafio muito grande e um inconformismo e um desejo de fazer, né, mais pelo meu povo, pela minha nação, pelo meu país, pela minha cidade, pelo meu município. E para a gente concluir, como eu sintetizo o meu propósito? Como você sintetiza o seu propósito? Claro que nós estamos
trazendo aqui essas reflexões, você pode anotar ou então tirar foto desses slides e depois tomar isso como um guia, como um norte, para que você sinta vir de dentro essa força e que essa força ela realmente ela transforme todas as realidades. Agora, é importantíssimo que você leve isso muito a sério, que você se coloque num momento de paz, de tranquilidade, que você responda a tudo isso e que você sinta vir lá de dentro. E nesse momento, finalizando com isso, nós concluímos algumas das nossas reflexões. Eu pensei muito em hoje abrir a possibilidade de algumas perguntas, né? De termos algumas perguntas, porque como nós estamos finalizando aqui as nossas reflexões sobre liderança e propósito, é possível que algumas de vocês sintam um desejo de partilhar algumas dúvidas e perguntas. Eu me coloco à disposição. Eu me coloco à disposição para que nesse momento nós possamos fazer, né, um momento de interatividade e de entendimento e que eu possa estar colaborando também em algum desses sentidos. As mulheres progressistas, a Ellen, pode ser assim, Ellen? Podemos abrir essa possibilidade para que as pessoas Claro. manifestem aqui algumas das suas preocupações e dúvidas e com isso nós possamos responder? Claro que sim. Inclusive, naturalmente elas já fizeram isso. Eu até separei alguns depoimentos aqui, algumas ideias que elas têm, enfim, além das perguntas. Ah, perfeito. Podemos fazer algumas então? Você quer Eu começar com pensei de as deixar uns perguntas? 20 minutinhos, meia hora para a gente trabalhar isso. Eu senti que seria bastante útil e necessário. Então, a gente pode começar com as perguntas e depois com esses depoimentos, que aí você vai discorrendo, né, sobre o que elas estão falando. Perfeito, vamos sim. Então, a primeira pergunta é do Fábio. Qual a diferença, Fabrício, entre ser líder e ser chefe? E como podemos agregar pessoas ao nosso propósito? Fábio, que pergunta maravilhosa. E eu acredito que nós não precisamos ir muito longe para entendermos como fazer essa diferenciação entre o líder e o chefe. É só irmos na nossa casa, viu, Ellen? Na nossa casa, a gente tem um jeito de entender isso muito bem. Existem os pais autoritários e existem os pais líderes. Existem os pais que são chefes e que eles agem pelo poder, né, de dizer assim, eu sou pai e tal. E aí, geralmente, Fábio e Ellen, os filhos respondem assim, não, eu tenho o maior respeito por meu pai, eu tenho maior consideração. E aí você pergunta para os filhos assim, mas e aí, você se espelha neles? Você tem amor por eles? Aí a pessoa já leva um choque assim, sabe? Essa é a diferença. Um pai que ele é um líder, ele tem uma autoridade que não precisa transparecer. Porque a autoridade dele acontece pelos seus próprios comportamentos. Então, antes de tudo, o líder, diferentemente do chefe, não é aquele quem manda. O líder é aquele que testemunha. Então, dentro da nossa, eu dizia que dentro da nossa casa isso é muito fácil, né? Então, o pai, ele chega lá e diz assim, menino, você não pode falar palavrão. Aí quando vai ver, dá 5 minutos, ele solta aquele palavrão imenso. Essas são as nossas casas, né? Assim, então, o chefe é aquele que diz assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. O líder é aquele que automaticamente ele sabe ser assertivo,
ele sabe envolver o seu grupo, mas ele sabe, antes de tudo, valorizar o seu grupo, e ele é o primeiro a fazer. Ele é o primeiro a testemunhar. Tudo se começa por ele. Então, é fundamental que dentro dessa leitura da pré-candidatura e tudo mais, cada pré-candidata se coloque como líder, ou seja, autoridade. Autoridade é diferente de mandar. Autoridade significa trazer sobre si um propósito no qual eu falo e eu vivo. O meu propósito está em sintonia com a minha missão. Eu ajo em conformidade, com coerência com aquilo que eu prego. Isso tem tirado muita força de muitas pessoas que se pré-candidatam. E nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu vou dar um exemplo, né? Eu não sei se alguns de vocês sabem, mas eu fui padre durante muitos anos, né? Durante 15 anos. E algumas pessoas diziam assim, mas Frei, por que né, as crianças, depois que elas terminam a catequese, a crisma, por que elas saem da igreja e não querem mais voltar? Eu geralmente respondia assim, porque elas são mandadas vir para a igreja. Menino, vai para a catequese, que eu preciso fazer compra. É como se fosse a pausa do supermercado. Aquilo não tem autoridade, aquilo ali não tem vivência. E depois, né, a pessoa, né, não aparecia na igreja, os pais não eram testemunhos, eles não viviam aquilo que eles impunham aos outros a fazer. A mesma coisa funciona numa empresa, num gabinete, a mesma coisa funciona na minha casa, na minha vida. Enquanto eu estiver querendo que os outros façam, e eu simplesmente olho para os outros fazerem e não me responsabilizo por aquilo, eu nunca serei um líder. Eu nunca chamarei a responsabilidade para cima de mim. E aí eu não gero segurança, e aí não gera respeito. Vamos para uma pergunta da Glória. A Glória é nossa coordenadora estadual de Sergipe. Aliás, Glória, muito obrigada pela sua participação e apoio, porque o pessoal de Sergipe está sempre em peso em todas as nossas lives. Ela pergunta o seguinte: Fabrício, fiquei com uma dúvida. Quando um pré-candidato fala que vai tentar se empenhar, não existe coerência, uma vez que apenas o seu empenho e a sua determinação, você acha que não basta para fazer? Um abraço para a Glória do Sergipe, para todo o povo do Sergipe. Adoro o Sergipe, Aracaju e ali o interior. Que delícia! Aliás, a tapioca sergipana é incomparável. Não tem jeito, a gente já vai pensando na comida, né? Aquela Verdade. orla de Aracaju, aquelas barracas, nossa senhora, pelo amor de Deus. Glória, deixa eu voltar, né? Senão eu começo a salivar. E aí, a questão, ela é uma questão de nomenclatura, ok? Quando você comunica uma tentativa, automaticamente você está comunicando para a pessoa insegurança. Por quê? Porque quem tenta não necessariamente consegue. É que nem quando você diz assim, eu preciso fazer uma dieta, você vai fazer? Ixi, toquei no assunto delicado das mulheres, ó. Eita, e agora? A gente vive de dieta, Olha só. Fabrício. Exatamente. Olha só, quando você tem certas comunicações, você gera um retorno para o seu próprio cérebro e para as pessoas que te ouvem, um retorno fraco. Então, existem verbos fracos. Isso se chama operadores modais, ou seja, aquilo que faz com que são operadores, eles fazem com que você haja ou com que você pare. Então, os verbos fracos, eles automaticamente não dão comando para o meu cérebro.
Gente, presta atenção. Nós funcionamos à base de comunicação. Comunicação é tudo. E você precisa dar comandos. Olha só, é diferente quando eu falo assim, ó, Ellen e Glória. É diferente quando eu digo assim, eu vou fazer uma dieta. A pessoa já está esperando até que você diga, quando? Quando? Hoje. Eu vou. Amanhã. Amanhã eu vou fazer a dieta. Começo amanhã, né? Então, quando você diz assim, eu vou tentar fazer, você já está dando um comando de uma possibilidade de não realização. Então, diga, eu vou me empenhar. Ok? Então, a comunicação, ela pode ser que ela esteja sendo uma comunicação, mas a intenção ela é boa. Viu, Glória? Então, quando você quiser comunicar uma coisa para gerar segurança, não use o verbo tentar. Use o que você precisa dizer e que você quer dizer, né? Nós vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam, mas nós vamos, ok? Nós vamos trabalhar em cima disso e não nós vamos tentar. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro. Agora, uma pergunta da Jeane. Fabrício, se não é correto falar vamos lutar, como devemos se expressar para as pessoas e até mesmo para nós mesmos? Pergunta maravilhosa, né? A luta, ela está mostrando que você não necessariamente você vai vencer. Se é uma coisa sobre a qual você precisa de um resultado, dê o seu resultado, já diga o seu resultado. Eu vou fazer isso, vai acontecer. Ok? Por exemplo, eu vou me candidatar, eu vou ganhar, rapaz. Não tem conversa não. A pessoa quando está determinada, ela entra para ganhar. Sabe? Imagina como se fosse um concurso. O concurso, né, em que a pessoa faz uma prova, tem muitos candidatos, muitos concorrentes. Existem os concorrentes, existem as pessoas que já estão com as vagas separadas para elas. Como assim? Isso é pré-eleição? Não, porque a pessoa diz assim: não me interessa, são 50 vagas, uma é minha. Acabou. Os outros são os outros, não me interessa. Eu vou passar, eu vou dar tudo de mim, pá, pá. Agora, presta atenção. Se existe uma diferença entre uma dessas vagas é minha e eu vou fazer tudo para que isso aconteça. Existe diferença? Eu vou lutar para que isso aconteça. Tem uma diferença? Você sente a diferença? Né? Por mais que muitas vezes nós sintamos a necessidade de dizer que nós iremos dar o melhor de nós, quando você faz essa comunicação para si mesmo e para os outros que você vai dar o melhor de si, se essa comunicação ela não for segura, ela gera um lapso de ação. A ação ela não é determinada, ela não é focada. Tudo bem? Ficou claro? Ficou Então, claro. a comunicação assertiva e direta gera resultados em mim e nos outros, ok? Se toca Perfeito. o telefone e eu digo assim, toca o telefone da casa, eu vou atender, você já vai indo, não é? Olha o corpo, ele já move. Deixa que eu abra a porta. Já move. Toda comunicação assertiva, o seu corpo já vai na direção. Agora imagina, toca a campainha, diz, ai, não sei se eu vou não. Aí fica aquele corpo. Abre tu! O cérebro, ele obedece o que você comunica. É isso. Vamos lá, uma pergunta da Cláudia, então. Fabrício, você acha que nós podemos ser líderes e chefes ao mesmo tempo? Eu acredito que sim. Não precisa gerar essa ambivalência, né?
Eu acredito, na minha concepção, todo chefe, visto que chefe, né, já é uma terminologia usual, né? Então, chefe de gabinete, chefe de Estado, né, chefe da empresa, já que é uma metodologia usual, e nós sabemos que não é a melhor, mas é a usual, que os chefes sejam, que os chefes sejam líderes, perdão. Que os chefes sejam líderes, que os chefes sejam pessoas com, com autenticidade e com autoridade profunda ligada aos seus propósitos de vida. Geralmente é fundamental que o líder ele tenha muita inteligência emocional e inteligência espiritual. Eu vou aproveitar aqui para explicar o que é inteligência espiritual. Eu trabalho numa instituição que se chama Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual. O que é inteligência espiritual? E às vezes as pessoas ficam pensando que é coisa de religião, de espiritismo, nada a ver. Inteligência espiritual é a capacidade de sentir que a minha vida ela é plena de sentido. Eu sinto que minha vida é cheia de sentido, que a minha vida ela é cheia de significado. Por isso ela é leve, ela é transcendente, ela é criativa e eu consigo ser flexível diante das coisas. E todos nós, sendo criaturas divinas, temos inteligência espiritual. Agora, essa inteligência espiritual muitas vezes ela é abafada pelos nossos traumas, pelas nossas dores, por nós não ajustarmos a nossa inteligência emocional. Então a gente é muito ressentido. O que é uma inteligência emocional fraca e abalada? Quando eu sou muito ressentido, né? Quando qualquer desprezozinho eu já sinto uma dor profunda, né? Ninguém pode falar nada de mim nas minhas costas. Então, o que acontece? Quando o líder ou o chefe, ele não tem muito um sentido do porquê ele está ali, né? Por que ele está naquela empresa, qual é o sentido de estar ali, qual é o propósito, qual é a missão dele estar ali. Quando ele já não tem isso muito claro, ele já vai ver as suas forças e as suas energias diminuídas. E aí, como ele vai se sentir fraco, ele precisa de usar de uma autoridade de comando, né, para ver se ele se sente um pouco melhor e mais forte, né? E a pessoa que se sente muito fraco e se sente inferior, ela também vai precisar colocar uma força muito grande e aí vai usar de abuso de autoridade. Então, isso aqui é um assunto muito longo. Se vocês quiserem que depois nós trabalhemos isso, né, na perspectiva de trabalho e também da campanha e tudo mais, a gente pode trabalhar. Agora, quanto mais equilibrados, mais líderes. Pergunta da Marta. Na verdade, é uma colocação que ela está fazendo e depois uma pergunta. Por favor. Fabrício, devo externar aos meus eleitores o que considero ser a minha missão? Como que eu faço para associar a missão às minhas propostas, né? A majoritária aqui do Estado tem um projeto de governo. Você acha que, como candidata a vereador, eu preciso me engajar a essas propostas também? Como é que é o nome dele? É a Marta. É a Marta. Marta, é um prazer, tá? Não só eu acho, como eu tenho certeza, né? Então, busque já começar a diminuir esse uso do acho e seja mais convincente nas suas colocações. Isso vai te dar mais responsividade, ok? Olha, eu percebo a seguinte questão, Marta. Você precisa, é fundamental que você exponha a sua missão. E quando você expuser a sua missão, você a conecta com as suas propostas. Claro, isso é perfeito. Você terminou de dizer aquilo que se torna perfeito. Imagina você chegando lá, olha, gente, a minha missão de vida, né, é cuidar da minha família e cuidar das pessoas da minha cidade, e cuidar de mim. E sempre quando eu percebo que
Cuidar de mim está muito ligado com o nosso estado, com as pessoas. Eu sinto que a minha missão é trazer propostas transformadoras para a minha cidade, sabe? E aconteceu um certo dia que eu tive um problema de apendicite e fui me tratar lá na UPA ou lá no Hospital X e teve um problema X, Y, Z, e ali eu senti o quanto a minha missão ficou mais forte ainda, que é trazer dignidade para as pessoas, saúde, visibilidade. Olha, eu estou trazendo aqui só um exemplo, eu não sou político. Até pareceu, né? Tá eleito. Eu estou só trazendo um exemplo para que você entenda o quanto é possível e o quanto é fundamental associar missão, propósito e propostas, ok? E se você sentir que você precisa se aliar às demandas da sua cidade, vá em frente. E se você sentir que aquilo está ligado ao seu propósito, não perde tempo não. Vai ser muito bom para você. Fabrício, a Jeane fez a seguinte colocação. Fabrício, eu acho que o caminho é, vamos falar do que pode ser feito e do que pode ser melhorado, porque o que não foi feito já está visto. Você concorda com isso? Mas sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, é olhar sempre para frente. E é o que as pessoas querem ouvir, as pessoas não querem ouvir lamúrias. Faz sentido? Todas vocês mulheres progressistas e homens também progressistas. Ninguém aguenta vitimismo, ninguém aguenta lamuriação. A gente quer ouvir perspectivas novas. Olha, você tem uma coisa que o ser humano busca e está na sua essência, é evoluir, crescer. Tudo que te faz crescer e evoluir mexe com você. Mexe ou não mexe? Já pegou uma matéria assim que mexeu com você, que você falou assim, isso mexeu comigo, né? Uma reflexão, um livro, né? Uma palavra, né? Até mesmo quando você, sei lá, abre a Bíblia e vê uma palavra e mexe com você, tudo que mexe conosco é porque nos promove evolução, crescimento. Então, as nossas propostas e os nossos discursos precisam todos focar sobre o que pode ser feito para, sim, diminuir as nossas dores e sofrimentos, sim. Mas propostas que gerem isso. Evolução, novidade, criatividade. Concordo 100%. Parabéns pela sua observação. E a Jeane ainda faz uma complementação. Ela diz o seguinte: tudo que você falou até aqui é um conjunto onde as pessoas estão vivenciando hoje. As pessoas estão esperando alguém que sintam a dor delas junto com elas. Ou seja, essa realidade é do momento. E eu tento passar para elas o que vai haver de mudança. Ela é pré-candidata. Perfeita, Jeane. Perfeito, Jeane. Só pelo amor de Deus, não tente. Passa, né? E aí, agora, Fabrício, eu vou ler Você uma pode dizer mensagem assim, do João eu Guilherme. passo para elas. Eu passo para elas. Não, gente, vamos abolir o tento. Eu passo para elas o que eu vivo. Olha como fica bonito e gostoso. É bem melhor. Eu vou ler agora uma mensagem do João Guilherme. O João Guilherme está dizendo o seguinte para nós aqui. Né? Ellen, eu sei que o foco aqui são as mulheres progressistas. Não sou mulher, mas sou progressista. E venho me alimentando de todo o conhecimento que vocês estão disponibilizando. E me sinto hoje muito mais capacitado para enfrentar o pleito que se aproxima. Gratidão. Então, eu acho que a nossa missão é essa, né, Fabrício? Parabéns, Ellen. Parabéns por esse projeto. Eu sei que você deu tudo de você e continua dando e eu sei que ver essas pessoas engajadas e saber que tanta capacitação acontecendo em todos os estados, em todas as coordenações, isso mexe com você, mexe com o seu propósito e faz com que você acorde cada dia mais motivada a realizar essa missão.
Isso é divino, Dúvida, isso é sem dúvida. sagrado, e nós merecemos pessoas como você que levem essa possibilidade para tantas outras pessoas, porque assim você é multiplicadora de multiplicadores. E assim, novas candidatas, que daqui a pouco, se Deus quiser, não vão ser candidatas, vão ser, né, vereadoras, sei Vereadoras, lá, prefeitas, vice-prefeitas, prefeitas, isso vão mesmo. ser multiplicadoras e multiplicadoras e multiplicadoras. E o progresso é isso, ver crescer, evoluir. Parabéns. Perfeito. A Eva está colocando o seguinte, Fabrício, já que a gente está falando de comunicação assertiva, eu preciso da sua opinião em uma angústia que eu tenho. Por favor. Uma aluna minha comentou em um post no story, que todo político é sem vergonha. A princípio, fiquei sem resposta, não soube o que responder. Como que você responderia uma questão dessa? Ah, eu responderia assim, ô meu amor, você tem razão. Quanto mais você bater, mais você vai chatear. Faz sentido? Então, não precisa você combater. Você pode dizer assim, meu amor, você tem razão. Aquilo que nós temos visto é muito disso. Agora, tem novas coisas muito legais aparecendo por aí, como, por exemplo, as mulheres progressistas. Elas trazem uma perspectiva, né, diferenciada, porque elas são mulheres de propósito. Elas são mulheres que entendem o quanto é importante viver com equilíbrio, com inteligência emocional, né? O quanto é importante serem coerentes e fazem da sua missão uma missão para si e para os outros. Olha que resposta gostosa, não é? Então você não precisou ficar batendo de frente, discutindo. Gente, discutir por quê? Deixa eu fazer uma pergunta, meu amor. O que os nossos jornais passam o dia inteirinho? Ela tem motivo para não escrever isso? Ela tem como pensar diferente? Então, seja uma diferencial. Dê uma resposta diferenciada, no qual essa aluna ela se sinta abraçada, querida, né? E chega no final e diz assim, por sinal, né? O dia que você achar interessante, chama sua mãe, seu pai, vem tomar um café aqui comigo e vão comer um pão de queijo bom, né? Nossa, ela vai se sentir a menina mais feliz do mundo e vai dizer, putz, tem coisa diferente por aí. Eu posso acreditar. Perfeito. A Marina, ela é pré-candidata a vereadora em Aracaju. Ela está dizendo o seguinte, Fabrício, o meu propósito é lutar pela sociedade mais carente, que como eu sei das dificuldades em que todos os setores públicos e o tanto que elas sofrem, e quando precisamos, em especial, a questão das mulheres sobre violência doméstica. Você acha que eu defendendo as minorias e a questão da violência doméstica é um bom caminho que eu estou seguindo para essa campanha? Marina, prazer falar com você, lá de Aracaju, nosso povo lindo de Aracaju. Com certeza vocês são mulheres de um coração maravilhoso. Qual é a minha percepção sobre tudo aquilo que você me disse? Faz muito sentido, ok? Tem muita gente precisando sentir-se representada, tudo bem? Você tem colocado algumas terminologias que eu tenho levantado a atenção sobre elas. Você falou assim, eu quero lutar pelas... Não precisa lutar. Represente. Eu quero representar. Eu quero, né, eu quero dar vida a essas pessoas que não são vistas. Né? Eu quero defender essa causa. Olha como fica mais gostoso. Olha como fica uma perspectiva mais humana, né? Não fica aquela coisa da raiva, né? Parece que a luta é uma raiva, é um combate. Não precisa disso. Eu acho que eu vejo a sua proposta maravilhosa. Tem uma série de mulheres que estão em estados de vulnerabilidade imenso
e que mesmo que nós tenhamos estruturas já organizadas e direcionadas para isso, muitas vezes essas estruturas não funcionam, né? Elas não conseguem ter uma responsividade à altura do que a população precisa. Então, assim, o que a população precisa ver, né, no legislativo? Propostas diferenciadas para que a executabilidade de tudo que já tem na lei ela seja mais responsável, ela seja mais direta, ela seja mais eficaz. E você trabalhar sobre isso pode ser muito interessante, né? Dizer, olha, eu vou trabalhar para que aquilo que nós já temos seja mais efetivo, né? Disponibilizar de mais recurso, né? Talvez gerar um pouco mais de capacitação nas nossas estruturas, como delegacias, como órgãos, né? Que acolhem e tudo mais. Agora, também a gente não precisa se sentir salvador da pátria, né? Tem muita gente muito legal por aí, não é verdade? Então, por que também não exaltar essas pessoas que já têm feito os seus papéis e têm buscado fazer o sistema funcionar? Entende? Se conecte com todas as coisas, né? Não diga, isso não funciona, você vai estar atacando as pessoas que estão trabalhando pelas mulheres. Entende? Tem gente que está trabalhando por isso. Não faz sentido? Faz sentido eu diminuir aquilo que já, de uma forma ou de outra, tem dado o seu melhor? Então, mas eu acredito, você está maravilhosa no seu projeto. Parabéns. Fabrício, nosso tempo está se encerrando. Aliás, tudo que é bom sempre passa rápido, né? Passou, voou. E aí eu gostaria que você finalizasse, então, antes que eu me despeça de todos e agradeça, né, ao núcleo do partido. Gostaria, então, que você mandasse uma mensagem, encerrasse essa parte 2, né, e nós temos que ajustar as próximas em setembro, até porque esse projeto só vai terminar, com a graça de Deus, só no dia 30 de setembro. Com certeza. Eu quero muito falar com eles também sobre inteligência emocional, sobre como ajustar as emoções, sabe, Ellen? Porque assim, emoções muito à flor da pele geram insegurança. E eu tenho certeza que muitas das dificuldades pelas quais os políticos ou as políticas passam, não sei se você sabe, mas eu cuido aqui no meu instituto de algumas políticas, mulheres que representam o povo, e eu vejo o quanto elas precisam de ajuda, de apoio, e está muito ligada à área emocional, sabe? Lembra daquele dia, sobre aquilo que a gente conversava, sobre a dificuldade de um político se manter bem na sua família e tudo mais? E é fundamental ajudá-los a estar bem. E assim como um dia eles foram pré-candidatos e pré-candidatas, nós já podemos começar um processo de ajudá-los para que eles já entrem fortes. Mulheres, vocês vão entrar, vocês vão chegar lá e vão chegar fortes. Minha mensagem final é essa: sinta que aquele é o seu lugar. Sinta como que você já tivesse sido pré-escolhida e predestinada a ocupar a sua cadeira. E que estando ali, você vai dar o melhor de si. E você vai trabalhar. E sinta o quanto você vai se sentir feliz e realizada dando o melhor. Foque nas coisas boas, foque nos resultados, foque nas suas ações. Não foca nos inimigos, não foca nas concorrências. Quem está focado na concorrência é porque já está pronto para perder. Foca no seu lugar. Sente que aquilo é para você. Não entre para concorrer nem para lutar. Entre para trabalhar já como uma pré-candidata eleita
e que vai se colocar plenamente à disposição da transformação da sociedade. E sinta que isso vai te fazer bem. E sinta que isso vai fazer bem a muitas pessoas. Só quando a gente sente e visualiza isso, é que o propósito ele vem com força e se transforma em missão. A última palavra. Você já parou para se visualizar sentado lá na cadeira do órgão que você quer ocupar? Então, esse é o seu exercício dessa semana. Desenhe aquela cena de você trabalhando, despachando, fazendo acontecendo e gere isso, essa imagem dentro de você. Crie essa imagem dentro de você e se alegre e vibre com ela, porque ela que é a sua realidade. Aquilo que você constrói dentro de você acontece fora de você. Foi uma grande alegria estar com todas vocês e todos também, tem homens aí. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, a Ellen vai escolher alguma coisa bem legal e profundo para que nós possamos trabalhar juntos. É um grande, grande prazer poder, né, entrar nas vossas vidas e de uma forma ou de outra alimentar os vossos sonhos e projetos e caminhos. Fiquem com Deus e uma excelente semana. E aí, Fabrício, eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou ler um último depoimento e encerrar com ele, que é a Juliana Rodrigues. Ela é colaboradora do Movimento Mulheres Progressistas, ajuda muito, a sua equipe conhece ela, e ela está dizendo o seguinte: Fabrício, eu não sou candidata, mas vou levar todos os ensinamentos do primeiro módulo e desse módulo para a minha vida. Então, muito obrigado por todo o conhecimento. Então, em nome da Juliana, que nos ajuda tanto e também está colaborando com esse projeto, eu quero agradecer a participação de todas as mulheres, as pré-candidatas, aos homens também, e, além disso, claro, agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressista, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressistas e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Covatti Filho, presidente da nossa Fundação Milton Campos, que é a Fundação de Estudo e Pesquisa do partido. E, além disso, agradecer a todos vocês. Amanhã nós temos uma live sobre a questão de direito, vai ser a doutora Lise. O tema que ela vai tratar é condutas vedadas aos agentes públicos, será transmitido pelo Facebook às 19h30, então não percam. Tenham todos uma boa noite. Nós temos mais um encontro amanhã e um sábado, e semana que vem muito mais. Muito obrigada, gente. Todos tenham um bom descanso. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma